Fizemos recentemente uma enquete perguntando a vocês inscritos e não inscritos se faria sentido trazer um comparativo aqui do meu antigo Nokia N81 e o N82, dois aparelhos que foram lançados pelo menos 15 anos atrás. Na verdade, esses dois aparelhos, pessoal, foram lançados no ano de 2007. Então, tecnicamente eles não foram lançados um sucessor do outro, embora um seja o N81 e o outro seja N82, destacado até aqui no topo dos smartphones, que a Nokia tinha disso, ela lançava dois aparelhos que parecia um ser o sucessor do outro, mas não, os dois aparelhos lançados basicamente no mesmo ano, né, depois de uns 3, 4, 5, 6 meses. Inclusive, o N81 foi lançado em agosto de 2007 e o N82 em novembro do mesmo ano. Então, não poderemos considerar um sucessor do outro. Mas estamos aqui para fazer um retrocomparativo desses dois smartphones. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, pessoal, já deixe o seu like aí, comentem também, vocês podem deixar sua sugestão, fica à vontade. Então vamos lá para o breve comparativo desses dois aparelhos, começando a falar sobre o design e construção deles. Bom, aqui no topo vocês estão vendo o conector para fone de ouvido P2 padrão, que se tornou padrão no mercado. Aqui você tinha um mecanismozinho, né, um interruptorzinho para bloquear a tela. Não era nada intuitivo, mas é o que tínhamos para aquela época, e mesmo assim todo mundo desejava ter um aparelho como esse, só pelo fato de ter 8 GB de memória interna. Inclusive, esse é um dado interessante entre esses dois aparelhos, porque o N81 tinha 8 GB de memória interna, já o N82 apenas 100 MB de memória interna. Você precisava de colocar aqui um chip, né? Um cartão de memória, e aí sim você podia colocar até 8, 16 GB com cartão de memória. Bom, o problema é que naquela época, né, quando você colocava cartão de memória, e qualquer cartão de memória prejudicava o desempenho do smartphone, porque se o cartão de memória não for de qualidade, ele compromete a leitura de memória, dos arquivos e tudo mais. Por isso que era sempre indicado instalar os aplicativos e jogos na memória interna. O problema é que a memória interna dele era muito limitada. Então, muito provavelmente o N82 era mais acessível que o N81. Eu não lembro dessa época, vocês podem refrescar minha memória na seção dos comentários. Rapaziada, abrindo parênteses aqui rapidinho para avisar vocês que estamos rifando um Super Poco X6 5G com processador Snapdragon 7S geração 2, 256 de armazenamento, 8 GB de memória RAM, adaptador de carga na caixa de 67 watts, tudo lindinho, cada bilhete custando apenas 99 centavos com um mínimo de 5 bilhetes, e aí você vai ter 5 chances de ganhar. O sorteio vai rolar pela Loteria Federal no dia 27 de julho ou antes, se a gente conseguir vender todos os bilhetes, beleza? Participem, o link está na descrição do vídeo. Então vamos continuar falando aqui do design e construção deles. Tecladozinho aqui bacana, joystick. No N81 isso aqui funcionava como um LED de notificações que ficava piscando enquanto o aparelho estava ali em standby na mesa. O N82 ele tem uma luzinha aqui que eu não sei, infelizmente eu não sei dizer para vocês se funcionava também como um LED de notificações. Tínhamos aqui câmera frontal VGA em ambos os aparelhos, e o grande diferencial também do N82 em comparação ao N81, embora ele não tivesse 8 GB de memória interna, estava aqui na câmera. Olha só, a câmera principal do N82 era de 5 megapixels, lente Carl com flash Xenon. Já o N81 era um pouco mais básica, uma câmera de apenas 2 megapixels com flash LED normal. E também, né, claro, o N81 era no formato slide, que era muito chique para aquela época. O N82 a gente chamava de celular formato monobloco, ele não tinha nenhum tipo de slide ou flip, então era um aparelho inteiro. Mas era muito mais chique, né? Era muito mais legal utilizar um aparelho com slide ou flip naquela época do que um celular normal. Só que no meu caso em especial eu gostava de celulares mais nesse formato, porque como eu futucava muito no celular, eu não gostava de ficar toda hora abrindo a tampa do aparelho, flip ou deslizando, enfim, era uma preferência de cada um. Aqui na parte inferior, no N82 nenhum tipo de conexão, já no N81 conector micro USB, conector para carga, inclusive você podia recarregar o smartphone tanto com o conector micro USB quanto o conector normal padrão dos celulares da Nokia. E essa conexão funcionava também para você fazer transferência de dados. Naquela época se usava muito o programa de computador chamado Nokia PC Switch. E no N82 a conexão era aqui na lateral, também micro USB.
Um dado interessante desses dois aparelhos é que ambos tinham alto-falantes estéreo, duas saídas de som. Olha só como era antigamente, os celulares tinha posicionamentos dos alto-falantes em cantos variados. Hoje não, ou é na parte inferior ou é na parte superior. E aqui nas laterais, ó, no N81, alto-falante estéreo, inclusive de ótima qualidade. Só para não ficar das minhas palavras, já vou reproduzir uma música aqui nesses aparelhos. Não sei se eu aplico... Music Play está aberta aqui em ambos os smartphones, mas vou procurar uma música aqui bacana. Olha só a qualidade de reprodução de áudio do N81. Olha só isso, gente. Que louco, hein? Era qualidade extrema mesmo. Olha agora no N82. Volume máximo, né, pai? Não sei se é a qualidade da música, do arquivo aqui, mas no N81 a reprodução está muito melhor. E olha aqui, no N81 eu percebi isso aqui agora, velho. Ele tinha umas teclas aqui dedicadas para a reprodução de música. Poderíamos chamar também o aparelho de Nokia Express Music, porque os aparelhos da linha Express Music tinham teclas dedicadas para a reprodução de música, né? Para controlar a música, retroceder, adiantar, play, pause e tudo mais. O N81 era muito top naquela época e tinha uns alto-falantes bem tops também. Vocês estão vendo aqui nas laterais do aparelho, todos os aparelhos da Nokia da linha N-Series tinha a tecla dedicada para acionar a câmera. Tecla de volume mais, volume menos, do outro lado nenhum tipo de botão. No caso do N82, a mesma coisa, a tecla dedicada para a câmera, tecla dedicada também para você acessar a galeria e botões de volume mais, volume menos. Eu nem sei se está funcionando aqui as teclas dedicadas para a câmera. Vamos acionar aqui para ver se vai funcionar, para ver se vai abrir a câmera. No N82 não funciona não. Fazer o que, né? Mas no N81 abriu e abriu até rápido. Vamos ver aqui de novo. Só bastava pressionar um pouquinho, né? Por alguns segundos e aí executava a câmera. E aí você tinha acesso à câmera principal do aparelho ou à câmera frontal. Só que para acessar a câmera frontal, olha só o processo. Você tinha que ir em opções, usar segunda câmera. E aí sim, você tinha acesso aí à câmera frontal VGA do N81, na verdade. Já que a câmera do N82 não foi acionada aqui, aí a gente tinha que acessar o menu. Bom, o aplicativo de câmera está aqui, olha só, dentro do menu, lá no finalzinho. Mas você poderia utilizar também esse atalho aqui, mudar de contato para a câmera, para acionar a câmera automaticamente. E essa configuração você altera no menu de configurações do aparelho. O outro dado interessante entre esses dois aparelhos era o sistema operacional. Ambos vinham rodando aqui o sistema operacional chamado de Symbian S60 na versão 9.2. Então não era um sucessor de fato. E para atualizar esses aparelhos, não tinha essa coisa de atualizar via software. Pelo próprio aparelho. Sempre havia a necessidade de conectar o aparelho via cabo no computador, utilizar o programa PC Switch para fazer algum tipo de atualização. Esses dois aparelhos eram equipados também com processadores ARM, o N82, ARM de 332 MHz, ao contrário do N81 que tinha um processador até um pouco mais parrudinho, que era o ARM de 369 MHz. No entanto, o N81 tinha memória RAM de apenas 96 MB, ao contrário do N82 que tinha memória RAM de 128 MB. Era aquela coisa, né? Eu acho que na hora de escolher o aparelho, se bem que naquela época as pessoas não entendiam muito sobre esses termos técnicos de aparelhos. A galera se importava muito, era com a questão de armazenamento interno e só isso. Eu acho que a galera nem sabia que existia essa coisa de memória RAM e de que essa funcionalidade era tão importante no desempenho do aparelho. Só uma observaçãozinha, pessoal, aqui o N82 não estava acionando aqui a câmera através da tecla dedicada por causa desse comandozinho aqui da câmera. Você precisava deixar ele aberto para poder acionar a câmera tanto por aqui. Na verdade, quando você fechava isso aqui e abria, ele automaticamente já executava a câmera. Você movia esse interruptor e a câmera já abria. Deixa eu tirar uma fotozinha aqui para a gente ver como o aparelho vai se comportar. Ficou com flash. Esse aqui também. Não estamos aqui no melhor dos cenários, mas tá aí, né? Só não tinha nitidez, né? Era uma câmera de 5 megapixels, mas eu acho que passando para o computador a gente consegue visualizar essas fotos
em melhor definição. Aqui algumas fotos do N82 que eu tirei aqui recentemente, eu e minha esposa. Olha, nada mal, né? E aqui algumas fotos do antigo dono do N81, olha aí. Deixa eu ver, tem que passar pra cá. Eita, nada mal. E um ponto muito forte desses aparelhos na época, os aparelhos da Nokia eram muito conhecidos como celulares que entregavam uma boa autonomia de bateria também. Esses aqui, ambos os aparelhos têm a mesma capacidade, tinham a mesma capacidade de bateria, ou seja, 1050 mAh para cada. Podemos aqui remover a traseira, né, para vocês darem uma boa visualizada no aparelho. Deixa eu tirar aqui a bateria rapidinho. Aqui tínhamos o slot SIM e do lado o slot para cartão de memória. Aí você colocava a bateria e tava tudo certo. Vamos iniciar ele aqui novamente enquanto estiver aqui ligando. Vamos mostrar aqui para vocês também a traseira do N81. Aí estamos vendo a bateria dele, o formato. Na verdade, essa bateria não é original do aparelho. É uma bateria de outro Nokia que também funcionou para ele, né? Porque quando eu comprei esse aparelho aqui no Mercado Livre, as baterias que vieram com ele estavam desgastadas. E daí precisei substituir. E aqui não tínhamos nada aqui para colocar abaixo da bateria, o que facilitava muito. Não! Deixa eu ver. Olha o slot, sim, ficava bem escondidinho aqui. Um grande problema dos celulares da Nokia naquela época era que todos os aparelhos você precisava tirar a tampa, tirar a bateria para poder colocar o cartão, o chip de operadora. Se bem que o chip de operadora não era algo que você ficava toda hora colocando e tirando. Então, para aquela época não era um problema não. E aqui está a caixa também desses aparelhos. Olha só, essa aqui era a caixa do Nokia N82, ainda bem conservada, quando eu consegui comprar no Mercado Livre. E aqui a caixa do N81, ainda mais conservada. Uma coisa muito legal desses aparelhos da Nokia naquela época eram os fones de ouvidos que vinham com ele. Esse fone de ouvido aqui, meu amigo, era um charme naquela época. Esse aqui é do N81, inclusive, né? Tudo certo. Ainda funcionando perfeitamente bem. E vamos pegar aqui, rapidamente, o fone de ouvido do Nokia N82, que era ainda mais chique. Olha só, bem conservado, tudo funcionando perfeitamente. E esse aqui era diferenciado porque tinha um material em tecido, era extremamente resistente. Olha só, o carinho da Nokia para construir até os seus acessórios, né? E aí você colocava aqui no N82 e tirava mó onda. E esse é o nosso retrocomparativo do Nokia N81 com o N82, pessoal. Gostaram desse vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário, sua sugestão. Se inscreva no nosso canal, volto a lembrar vocês. E é isso, os links de compra de alguns produtos que a gente indica estão na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.